Nós vamos falar agora dos problemas que estão acontecendo no Rails, né, que é um framework do Ruby, uma linguagem de programação muito usada. O Rails foi desenvolvido pelo David Heinemeier Hansson, conhecido como DHH. E aconteceu o seguinte, criou-se um movimento, uma carta aberta para a comunidade Ruby, né, e quem escreve o Rails Core. O Rails é uma ferramenta open source, ou seja, tem contribuição de um monte de gente, e o pessoal está querendo agora tirar o DHH, que foi quem criou o Rails, né? Estão querendo tirar ele do Rails, expulsar ele, porque supostamente ele seria racista e transfóbico. Vamos entender essa história aqui, porque isso tem um monte de implicações. Criou-se uma briga enorme na comunidade open source, essa turma querendo fazer um hard fork do Rails, para fazer um Rails sem a influência do DHH, ou seja, um outro Rails que não seja transfóbico e racista, porque a verdade é que não tem isso no código, né? Assim, é uma forma de atacar a pessoa. Vamos entender esse caso aqui, que tem um monte de implicações, e muita gente está colocando o fato de que talvez isso seja um baque bastante sério para a indústria open source, porque com esse ataque do politicamente correto, de que se você tem alguma coisa que alguém achou que era transfóbico ou racista ou não sei o que lá, as pessoas podem te isolar na comunidade open source. E aí, como é que vai funcionar isso, né? Porque o open source é uma colaboração aberta, as pessoas doam o seu tempo para esses projetos. Se o pessoal começar a ver que há um risco de você participar de um projeto desse e acabar sendo descrito como transfóbico ou racista, alguma coisa assim, é melhor não fazer nada, né? Melhor ficar quieto na minha casa, né? Eu vi no tweet do Fábio Akita. Fábio Akita, para quem não sabe, é um professor aqui de São Paulo, muito influente nessa área, trabalha muito com Rails, e ele que trouxe esse assunto, estava comentando esse assunto lá no Twitter dele, eu acabei vendo isso e resolvi trazer para vocês aqui. E obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a coisa toda começou com essa carta aqui do Planvert, né, dizendo que o DHH publicamente expressou opiniões, deixou claro que ele tem opiniões racistas e transfóbicas, bem como uma série de outras características indesejáveis em uma figura de líder de uma comunidade. E como nós, os abaixo-assinados, pedimos que a comunidade Rails Core é o pessoal que desenvolve o Rails, né? O Rails é um framework do Ruby, e a grande comunidade Ruby, para cortar laços com DHH e seu trabalho daqui para frente. Ou seja, eu estou querendo cancelar. O cancelamento, como eu já falei para vocês, é uma ferramenta libertária, é perfeitamente válido na ética libertária, né? Você simplesmente está voluntariamente deixando de ter contato com essa pessoa. Mas eu falo sempre isso para o pessoal, né? A gente está aprendendo a usar essas ferramentas libertárias. Essas ferramentas libertárias todas vão se tornar o grosso da justiça no mundo futuro, né? O mundo que a gente está caminhando, que é o mundo libertário, o grosso da segurança, da justiça vai ser isso. Tribunal, polícia, esquece, isso daí não vai ter muito efeito, não tem muito efeito mais, né? Mas enfim, nós já estamos aprendendo a usar isso daqui. E uma coisa como cancelamento desse é uma coisa muito grave. Por quê? Porque isso implica em custo pra gente, né? Você fazer isso daí, parar de usar o Rails, implica em um custo enorme para fazer o fork, para ignorar todas as melhorias feitas de um lado, para o outro lado ficar sem, não sei o que lá, e mais do que isso, né? Ou seja, acaba você cortando ligação, acaba gerando problemas e custos para todo mundo. Então, assim, deve ser usado o cancelamento quando for uma coisa muito séria, quando realmente a pessoa cometeu um crime muito sério. Sair cancelando qualquer pessoa por qualquer coisinha é um erro, tá? Mas enfim, eles estão pedindo isso daqui, né? Alguém faça um hard fork do Rails e todos os projetos associados com um novo nome de líder e comece a desenvolver esse Rails sem a influência do DHH. E adotem um código de conduta moderno para permitir a governança do Rails. E aí que está todo o problema. Por que essa confusão toda começou? O cara fez alguma declaração racista, alguma declaração transfóbica? Não, ele meramente se recusou a colocar um código de conduta no repositório dele do Git, né? Então você sabe, esses projetos open source todos têm um repositório no github.com e muitos deles agora têm esse negócio chamado código de conduta, que fala que quem quiser contribuir com
com aquele projeto, não pode ser racista, não pode ser transfóbico, não pode ser isso, não pode ser aquilo, aquele negócio todo. E o que acontece? O que a turba esquerdista tem feito, né? Tem denunciado as pessoas. Então, se você, por algum motivo qualquer, fizer algum post que você critique a esquerda e coisa e tal, eles vão te taxar de transfóbico, racista e não sei o que lá, e vão pedir que te excluam de todos os fóruns de desenvolvimento open source, com base no código de conduta. Então eles querem, o código de conduta é o Trojan Horse que eles querem colocar, o cavalo de Troia que eles querem colocar nesses códigos todos, para permitir que eles depois exijam dos moderadores, dos donos desses fóruns, para demitir pessoas com base nesse código de conduta. E se não tiver isso, eles vão pedir para o próprio GitHub para tirar aquele projeto open source por conta de que ele não está obedecendo ao próprio código. Entenderam a história? Repara como é que é um problema tipicamente de justpositivismo. O que é o código de conduta em última análise? É uma legislação, é uma lei. Você bota ali uma lei dizendo como é que deve ser o comportamento das pessoas ali. Uma vez que você tem uma lei, você abre espaço para os guerreiros sociais, né, os guerreiros da justiça, de irem lá e pedirem que pessoas sejam punidas aleatoriamente por conta daquela lei. Essa é a ideia dele. Sendo que a comunidade open source, é verdade, tem muita gente de esquerda, tem muita gente de direita também, tem gente de tudo quanto é pensamento, né? O principal o pessoal que trabalha na comunidade open source está mais preocupado em desenvolver código mesmo, em desenvolver bons produtos. E isso é uma coisa fantástica, pô. Eu tô gravando esse vídeo aqui usando o OBS, que é uma ferramenta open source. Eu uso para editar meus vídeos aqui o DaVinci Resolve, que também é uma ferramenta, não é open source, mas ela é gratuita, né? É aberta, você pode baixar e instalar e usar. Mas assim, é muito importante os projetos open source, é muito importante esse tipo de interação para tudo que você faz, né? Então, aí tem a lista aqui das pessoas que assinaram essa carta exigindo que o DHH seja retirado do Ruby on Rails, ou então, porque na verdade o que aconteceu aqui? Eles exigiram que o DHH demitisse algum colaborador, porque esse colaborador estaria fazendo comentário XYZ, o DHH mandou eles a merda, porque não vou fazer isso, não vou tirar o cara por causa disso aqui, a comunidade é focada em código, a gente não tem, cada um tem a sua visão política, ok, política você lida lá com o lado político dele, não vou punir o cara aqui na comunidade por conta disso. E daí quiseram tirar o líder do Rails, né? Então o pessoal reclamou muito, por exemplo, um dos desenvolvedores que assinou essa carta é o chamado Gargon, que é o criador do Mastodon, né? O Mastodon, vocês sabem, é a rede social preferida dos antifas, né? É uma rede social que é muito engraçada, porque ela tem muito menos moderação, na verdade, do que o Twitter. E quando o Twitter foi comprado pelo Elon Musk e virou o X, muita gente do X saiu e foi para o Twitter, e foi para o Mastodon, ou foi para o Blue Sky, né? Que são comunidades que têm menos moderação que o X, no final das contas. Então, o fato é que esse cara foi um dos que pediram o banimento do DHH lá do Ruby on Rails, né? E essa é a confusão toda, né? O cara mandou uma bolota para ele, falou que não tem nada a ver com isso. Aqui, ó, essa carta idiota que ninguém vai a lugar nenhum, foi a melhor, só conseguiu juntar 50 assinadores, né, 50 subscritos. Não é muita coisa se você parar pra pensar. A comunidade que escreve código aberto é grande pra caramba, né? Quem em sua sã consciência assinaria uma óbvia carta não me contrate nunca, jamais, né? Porque é lógico, cara, isso daqui é uma coisa preciosíssima, você saber quem são essas pessoas que estão aqui, porque são bons programadores, ninguém tem dúvida que são bons programadores, mas você já sabe que eles estão infectados com o vírus da esquerda. Se você contratar esse cara aqui, você vai ter dor de cabeça. Esse cara vai querer implementar, vai correr atrás de pessoas que não sejam esquerdistas, vai querer sabotar projetos que não vão para a esquerda. Então, ou seja, é o caso clássico. A gente viu isso acontecer aqui no Brasil também. Existe uma iniciativa do Nicolas Ferreira e do empresário Thales Gomes, né, que eles começaram essa campanha de não contrate extremistas, né? Justamente porque não é que tem alguma coisa errada em você ter posições extremas e coisa e tal, é que particularmente os extremistas tendem a sabotar os projetos que eles estão colocados justamente por colocar a política acima de fazer a coisa. Você ter a sua opinião política extrema no sentido que for, mas se você conseguir focar no seu trabalho sem ficar forçando essa sua opinião para os outros, você trabalha em equipe sem problema nenhum, né? Mas isso aqui, ó, é uma lista excelente para esse tipo de pessoal, né? E, bom, a discussão está muito grande e o pessoal tem aconselhado muito a abandonar
esse tipo de coisa, né? Guias de conduta, ou seja, os códigos de conduta. A Contributor Covenant, ou seja, a convenção dos contribuidores, o código de conduta, chame como quiser, né? Isso acabou sendo um cavalo de Troia, segundo diz o DHH, né? Cada projeto open source, você deveria reverter ou rejeitar esse tipo de coisa. O que é um código de conduta? Parece uma coisa inocente, né? Tipo assim, ó, participantes é esperado que sejam tolerantes de posições opostas, né? Participantes devem garantir que sua linguagem e ação são livres de ataques pessoais e comentários inadequados, né? Quando interpretar as palavras e ações de outros participantes, devem sempre assumir boas intenções. Comportamento que pode ser considerado assédio não será tolerado. Enfim, esse tipo de coisa parece uma coisa inocente, mas é a semente do justpositivismo. Você cria regras e aí passa a usar essas regras para ter poder sobre os outros. Se você não fizer isso, eu vou dizer que você é racista e vou te expulsar aqui do grupo, né? Então, essa que é a briga. E aí se criou toda essa história de que se deve simplesmente recusar códigos de conduta. Não deve ter código de conduta. Você já considerou adicionar um código de conduta nesse projeto? Colocaram isso no Omark, que é um outro projeto feito pelo DHH mesmo. E o pessoal mandou a merda aqui, falando que não, porra nenhuma. E o pessoal mandou a merda ao cara, não quis implementar isso daqui, né? E o pessoal está colocando aqui o Denis Lagnoff, que também é um dos mestres aí da comunidade open source, ele coloca aqui, ó, políticas não tem espaço na comunidade código aberto. E também no local de trabalho, no que interessa, né? O DHH é um desenvolvedor impressionante, um ser humano, e o que ele fez e continua a fazer coisas muito boas e inspirar outros sem cobrar nada, né? Ele é um código aberto, né? Você não paga nada para usar o Rails, né? Aqueles que o culpam por ter algumas visões que diferem das deles deveriam se olhar no espelho, né? Nós somos todos seres humanos e coisa e tal. Imagina um mundo em que nós temos que trabalhar em cacos de vidro, em todo o caminho, constantemente preocupados que vamos trazer a ira de alguém que em algum assunto, né? Seria simplesmente impossível você trabalhar. Então, ou seja, ele está criticando esse negócio dessa carta de proibir o cara, porque o cara tem uma opinião que eu não gosto, eu vou cancelar o projeto dele e fazer o meu, vou copiar e fazer o meu que não tenha esse problema, né? E isso aí é realmente uma coisa muito ruim, é um risco enorme da comunidade. Esse pessoal que insiste em código de conduta tá parecendo aquele pessoal o Collective Shout, que é aquele grupo de australianos, né, de esquerda, de extrema esquerda também, que tem feito isso com jogos, né? Que já conseguiu derrubar vários jogos na Steam exatamente com esse negócio. Você cria um código, você estabelece um padrão e aí você começa a denunciar, fazer denúncias, né, e aí exigir que sejam derrubados tais jogos porque não atendem determinado critério. E aqui não deixa de ser, de certa forma, a mesma coisa. Você cria um código de conduta e passa a usar isso para ferir as pessoas, né? E outro que falou sobre isso também, o Eric Raymond, também está aconselhando aqui, ó, se quiserem que você coloque um código de conduta no seu código-fonte, né, no seu projeto open source, recuse a ter algum. Se o seu projeto já tem um, delete isso. Não apenas isso não funciona, como acaba sendo uma ferramenta na mão de pessoas que querem prejudicar outras, né? E, enfim, realmente é o que eu falo para vocês, é a questão toda do justpositivismo no nosso mundo, né? Esse negócio de estabelecer um código de regras, isso automaticamente passa a ser usado por um grupo de pessoas para exercer poder sobre outros. Olha que coisa curiosa, tem um rapaz aqui que responde aqui, ó. Há mais de 3 anos atrás, houve uma discussão similar na China. E aqui ele fala sobre uma discussão na China, né, nesse caso aqui, eu imagino que seja algum documento histórico. Num caso ideal, o que deve haver algum código penal no final das contas? Porque as pessoas aprenderam que os conteúdos sobre os pontos da lei, elas vão abandonar a propriedade ritual e apelar para aquilo que está escrito. Mesmo o fio da navalha e a ponta do sisal, eles vão discutir, né? Uma litigiosidade católica florescerá e subornos circularão por toda parte. Ou seja, é o problema do justpositivismo, né? O justnaturalismo, vocês sabem, é quando você entende que o conceito do que é certo e que é errado já existe na sociedade. Ele já está lá, ele já está ali. É verdade, há sempre alguma discussão, há sempre um ponto de vista diferente, mas na essência o que é certo e o que é errado já está na sociedade. Uma boa lei só deveria existir se capturar o que é já o ponto de vista da sociedade.
Mas aí você tem um problema, porque a lei pode sempre ser interpretada, e aí acaba acontecendo isso. As pessoas pegam, usam a lei, usam o código para exercer poder sobre outras, né? E, no final das contas, não quer dizer nada sobre o que é certo e o que é errado, que todo mundo já sabe o que é certo e o que é errado, de qualquer forma, né? Então é muito interessante essa discussão aqui, até sob o ponto de vista anarcocapitalista, né? Bom, e parece que o Nix, que é um outro projeto, está tendo também um ataque desse tipo, né, de pessoas querendo se apossar do projeto, tirar o desenvolvedor original, se apossar do projeto, alegando esse tipo de problema. Agora, eu quero chamar a atenção de um outro aspecto, tá? Porque tem um lado contrário dessa história também. Por exemplo, alguns meses atrás, no dia 12 de junho, saiu o caso do Shorg, tá? O Shorg, o x.org, é uma ferramenta também open source, de janelas para Linux. Então tem vários sabores de Linux que usam o Shorg como base, né? E o problema é que a equipe que desenvolve o Shorg não quer mais desenvolver, está parado no tempo, não quer desenvolver mais nada, né? E aí surgiu a iniciativa de um grupo de pessoas de, não, vamos fazer um hard fork do Shorg e vamos nós desenvolver o Shorg aqui e deixar esse pessoal para lá, porque eles não estão trabalhando, eles não continuam seguindo com o Shorg, não implementam mais novidades no Shorg, né? E aí o pessoal do Shorg contra-atacou, falou que não pode, que não sei o que lá, porque vai bater, exigiu que o GitHub derrube essa comunidade, sendo que é um absurdo, né? Por definição, open source permite que você fork, né? Faça o fork, divida aquele código-fonte e continue seguindo, né? Seguindo com aquilo ali. É o modelo open source, né? Então é preciso tomar cuidado também, porque se você proibir pessoas de acabar realmente, de fazer um fork e continuar desenvolvendo o programa, você pode ter situações, nesse caso do DHH parece absurdamente injusto o que eles estão fazendo aqui, mas podem haver outros casos de pessoas que efetivamente estão fazendo mal para o projeto, e como são os donos do projeto, quem organiza aquela comunidade, você quer tirar de lá e fazer um fork e continuar de outro lado. Então é preciso cuidado com isso daqui, é o que eu falo, é uma ferramenta libertária, ela só está sendo mal usada nesse caso. O próprio DHH fala aqui, ó, agora que as coisas já seguiram, né, que o pessoal, todo mundo apoiou o DHH, tá? Essa carta aqui foi pro saco, ninguém quis se prestar a isso, todo mundo apoiou ele, aí ele falou aqui, ó, agora nós seríamos espertos de oferecer anistia àqueles que foram pegos no meio desse negócio, e não vamos fazer nenhuma purga, não vamos fazer como eles, de purgar as pessoas que estão do outro lado e coisa e tal, vamos aceitar todo mundo que estiver do nosso lado, aceitar desculpas e abraçar aqueles que caíram e esquecer os que invadiram o nosso espaço, né? Então, ou seja, olha que bacana. O cara tá falando anistia completa, não vou brigar com ninguém, ele ganhou a parada, mas não vou brigar com ninguém. É importante isso, porque como eu falei, pode ter o caso contrário, pode ter o caso de um líder de comunidade open source que de fato está segurando o código e não quer fazer atualização, não quer deixar nada, e aí você tem que fazer o fork para você continuar desenvolvendo aquilo, né? Então isso aí é muito bacana, essa história toda, esse drama todo, né? Mostrando mais uma vez a lacração atrapalhando a tecnologia, né? Infelizmente tem muita lacração em tecnologia ainda, mas mostrando que no final das contas, se você seguir o caminho libertário, não tem problema, cara, vai dar tudo certo no final.